Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos chegar na nossa última estação dessa série de sinais do Senhor ali registrados no Evangelho de João. E nós vamos hoje ter a oportunidade de fazer uma viagem longa. Nós vamos precisar andar bastante. Como eu ainda estou com a visão um pouco embaçada, então eu não trouxe a Bíblia, porque eu tive que escrever em letra maior aqui os versículos para poder acompanhar. Então não se preocupem, a porção já foi transcrita aqui. Nessa porção de hoje nós vamos entrar na pesca maravilhosa, depois que o Senhor encerrou ali a sua obra na cruz e iniciou ali o seu momento de transição com os discípulos para uma nova experiência com Ele. Aí então, alguns acontecimentos vão ser bastante destacados. Mas eu vou começar contando a história do começo. Como foi o encontro do Senhor com os discípulos. Vamos abrir nossas Bíblias, eu vou usar a NAA, em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Obrigado. Diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. O Senhor aproveitou ali o barco e transformou aquele barco em um pequeno púlpito para poder, sentado ali ao sabor das ondas e ministrando para aquela multidão que estava apertando o Senhor, a palavra que eles estavam ansiando ouvir. E o dono desse barco era esse jovem empresário, pescador. Ele não era microempreendedor individual, porque ele tinha sócios, bastante sócios ali. Então ele já estava numa pequena organização. Talvez ele fosse ali uma sociedade limitada, talvez uma empresa de pequeno porte. Mas ele estava ali com sócios e ao final de um expediente que tinha sido, para os pescadores, tinha sido infrutífero. Passaram a noite toda pescando. Não acharam nada, estavam ali arrumando as redes, guardando tudo, limpando tudo, para que de noite eles saíssem novamente para tentar de novo pescar. Quando o Senhor Jesus parou de falar, disse a Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago. O Senhor não tinha pedido nem alugado o barco, Ele chegou, entrou, sentou, falou assim: me leva ali para longe aqui para me poder falar o que eu estou falando. E está lá Pedro dentro do barco, o Senhor falando, e o Pedro ali ouvindo em primeira voz ali de frente o que o Senhor estava falando para a multidão lá na praia. Depois daquilo o Senhor falou: olha, vocês foram muito legais, me emprestaram um barco aqui, pude falar para a multidão, então agora vamos ali para o lugar mais fundo do lago e lancem as redes de vocês para pescar. Aí Simão fala: Senhor, olha, eu sou empresário local aqui, eu atuo bastante nessa área pesqueira e geralmente a gente pesca de noite. Aqui a gente já estava inclusive encerrando o expediente, eu já estou aqui, estou no meu horário de descanso aqui, porque eu já devia estar em casa, descansando para de noite voltar novamente, porque hoje a pesca, talvez foi aí que tenha iniciado o ditado, o mar não estava para peixe naquela noite. Eles então chegaram assim e falaram assim: nós havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sob esta tua palavra eu vou lançar as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los.
E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. E foi assim que começou a história de Pedro com Jesus. Pedro, Tiago, João, eles começaram nessa experiência, em um ambiente de pesca, em que eles foram impactados com a palavra do Senhor e com o sinal que o Senhor fez para abençoá-los, porque eles cooperaram com o Senhor ali, mesmo sem saber de nada. Eles ali foram muito solícitos e o Senhor os abençoou. Louvado seja o Senhor. Mais à frente, esse aqui então foi o começo. Pedro começou com esse perfil, impactado com a grandeza e o poder que o Senhor tinha. Logo depois, em Mateus capítulo 16, a gente vê que o Senhor, já na sua jornada com os discípulos, indo ali para o lado de Cesareia de Filipe, ele chegou a partir do versículo 13, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ou seja, que o povo não saiba quem eu sou é até talvez compreensível, mas e vocês que já estão andando comigo há algum tempo? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, nesse momento, respondendo, Simão Pedro, ele, a partir daqui vocês vão já observando uma característica dele, ele é falador. E ele é muito rápido nas suas respostas. Ele chega ali e fala: Senhor, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele olha para os 11 e ele diz: pronto. Aí o Senhor falou: muito bom, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque você não saberia responder não. Você não tem capacidade para responder isso, mas se você conseguiu entender isso, é porque o meu Pai que está nos céus revelou para você. Isso não é algo que é da sua capacidade, Simão. Não se ache também, não se ache a última Coca-Cola do deserto aqui não. Tá certo? Você precisa saber que essa revelação que você teve, ela veio porque Deus revelou para você. E eu também te digo, agora eu vou completar essa revelação para você, ó. Você agora é Pedro. Antes ele era Simão, filho de João, Simão Barjonas, mas agora ele recebeu o nome do Senhor, que é Petros, que é pedra. E sobre esta pedra, só que essa segunda pedra aqui que ele está falando não é sobre Pedro não, tá certo? Na nossa história cristã nós vimos que alguns, ao longo das eras, colocaram Pedro nessa posição, mas aqui o Senhor fala que é sobre esta pedra, falando do que ele estava próximo, ou seja, dele mesmo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quais são os princípios que o Senhor fala para Pedro? Pedro, eu sou o fundamento, a rocha, aonde a igreja é edificada sou eu mesmo. Então, o primeiro item, Cristo é o fundamento. Segundo item, ele assumiu a função de edificador. A edificação da igreja é uma obra de Cristo. O terceiro item,
a igreja é dele. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Então, ele é o fundamento, ele é o edificador, a igreja é dele. E por fim, ele é prevalecente, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está no imperativo, não prevalecerão. O Senhor é o único fundamento. O Senhor é o edificador. A igreja é do Senhor. E o Senhor é prevalecente. O Senhor deu esses recados aí para Pedro. Aí o Senhor falou, Pedro, ok, você então, como foi aquele que falou, mas de forma mais solícita, então eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então pediu para os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Depois de se revelar como Cristo e com a sua missão, que é ser o fundamento da igreja, ser o edificador da igreja, ter a sua igreja como sua propriedade e estabelecê-la de forma prevalecente nessa terra, aí ele começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém para sofrer. Era necessário que ele sofresse nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Era necessário que ele fosse morto. E no terceiro dia, ele ressuscitaria. Aí Pedro, já empolgado, né, já tinha marcado um golaço naquele dia, já tinha um ponto positivo, já tinha ganhado uma estrelinha lá nas suas anotações. Aí ele chamou o Senhor de lado, fala, Senhor, vou te dar um conselho aqui de amigo para amigo, na real. Senhor, tira esses pensamentos negativos da sua cabeça. Tira essas coisas assim de ficar se autodepreciando, se autossabotando e coisa e tal. Você, Senhor, nada vai te acontecer de mal. Você tem que ser uma pessoa positiva e vencedora. Aí o Senhor olhou para Pedro e falou com alguém que estava atrás de Pedro. E ele falou assim, Pedro falou no versículo 22, Pedro chamando à parte, começou a repreendê-lo, olha só a ousadia do menino, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vamos só esclarecer aqui. Ele não está dizendo que Pedro aqui estava endemoniado, ou ia expulsar alguma coisa de Pedro. Eu falei, não, Pedro recebeu ali algumas ferramentas, algumas palavras que Satanás já tinha tentado falar para o Senhor, lá no comecinho. Lá antes do batismo, quando ele foi tentado por 40 dias ali, Satanás veio tentá-lo com honra, com fama, com sustento, com tudo. E aqui ele está tentando demover o Senhor dessa ideia. Não, você precisa ter uma vida para frente, uma vida positiva. Mas aí o Senhor veio revelar para Pedro, Pedro, eu vou falar com alguém aqui, mas preste atenção, porque isso serve para você também. Em primeiro lugar, cuidado com as suas opiniões. Se a sua opinião não estiver alinhada com a vontade de Deus, não interessa se ela é boa ou se ela não é boa, se ela é fundamentada ou não, ela não presta. Eu não aceito boas opiniões que não estejam alinhadas com a vontade de Deus. E eu rejeito aquele que vem lhe dar essas sugestões. O Senhor não expulsou Pedro. Era para Pedro ficar. O Senhor ainda ia investir em Pedro. Porque o Senhor não desiste de ninguém. Mas Satanás, ele mandou rabinho entre as pernas e pode ir embora. Você não tem consideração com as coisas de Deus.
E a cruz é uma missão que eu vou cumprir. Eu acabei de falar. Eu estou focado. Eu vim para aqui para poder fazer um novo êxodo para a raça humana. Eu preciso tirá-la do reino das trevas e transportá-la para o reino do Filho do amor de Deus. Então, não há negociação quando o assunto é a vontade de Deus. Quando o assunto é a cruz. Então, deu logo uma cortada, aí Pedro já levou uma. Vamos contando aí, daqui a pouco a gente vai retornar. Logo no capítulo seguinte, depois de Mateus 16, Mateus 17, o Senhor chama dos 12 lá, ele chamou 3, Pedro, Tiago e João, subiu lá no monte com eles, e ali eles tiveram uma oportunidade de já ver o Senhor sendo transfigurado. Eles tiveram uma oportunidade de participar de uma conferência com Cristo, Moisés e Elias. E Pedro, sendo Pedro, aí você vira para quem está do seu lado e fala assim, lá vamos nós de novo. Pedro, sendo Pedro, já falou assim, opa, que coisa impressionante! Eu no monte, tendo aqui Jesus, tendo Moisés representando a lei e tendo Elias representando os profetas, este ambiente é um lugar que eu quero agora ficar aqui. Se ele tivesse naquela época condições, ele ia gravar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E ele foi pedir para o Senhor, né? É aqui que eu me sinto muito bem. E ele falou assim, Senhor, Pedro tomando a palavra, Mateus 17, versículo 6, já fala assim, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, porque eu quero, mas se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Deus não deixou nem molhar o bico, nem secar a ponta da língua. O Senhor mesmo, do meio da nuvem, quando foram envolvidos, e da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ali Pedro também teve uma ideia excelente. Como o menino ele era arteiro, ele era esperto. Ele pegava as coisas assim, ó, na hora aproveitava a oportunidade. Uau, eu estou aqui com a lei, estou com os profetas, estou com Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Então, eu vou ficar aqui, vou viver no paraíso. O paraíso chegou, Jardim do Éden, pode abrir as portas que nós já chegamos aqui e eu quero ficar aqui a vida toda. Mas aí Deus já declara, ó, Pedro, ouça bem. Está vendo? Jesus, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Escute a ele. Aí, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou, tocou neles, dizendo, levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. E o Pai falou, ouça o que ele tem para falar. E o que ele falou para vocês? Fica de pé. Levanta. Vamos prosseguir. Não tenha medo. Várias outras oportunidades nós conhecemos na história de Pedro, que Pedro teve uma chance de ouro de ficar calado, quietinho. Mas ele não aguentava. Quando tinha uma oportunidade, ele ia na frente. Ele não era o primeiro apenas, ele era quase que o único. Porque os outros, quando pensavam no que iam fazer, ele já estava fazendo. Ele já estava lá na frente, resolvendo e metendo as suas pedradas no meio das situações. E o Senhor foi, dia após dia, momento após momento,
aproveitando aquelas oportunidades para falar com Pedro. Pedro, escuta aqui. Bom, quando nós passamos, depois da pesca maravilhosa que nós vimos na mensagem da semana passada, nós entramos em Jerusalém. O Senhor foi ali primeiramente acolhido. Quando ele chega em Jerusalém, ele olha aquela situação e olha a cidade que alguns anos depois seria totalmente destruída. No ano 70 depois de Cristo, eles foram destruídos e o povo de Israel passou por um longo exílio. Só se encerrou o exílio que começou no ano 70 depois de Cristo. Só se encerrou em 1948. Em maio de 48. Ou seja, 1870 anos praticamente. Por aí. 1870 anos de exílio. Jerusalém foi destruída no ano 70. E eles só retornaram para sua terra em 1948. Salvo engano, 15 de maio. Olha o tempo que eles ficaram longe daquela base. O povo perdeu a oportunidade de, quando Jesus veio, conhecer e aproveitar a presença e a visitação do Senhor para a nação. Pelas ações dele, olha só o lapso de tempo. Foi maior do que os 400 anos do Egito, maior que os anos da Babilônia. 70 anos da Babilônia, 400 no Egito, 1870 anos praticamente. Eles ficaram longe das suas promessas e da sua base, porque perderam a oportunidade da visitação do Senhor. Ok. Chegando lá, o Senhor designa alguns para prepararem lá a ceia, apresentou para eles o seu sentimento e falou para eles: olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu seja julgado, é necessário que eu, ao terceiro dia, ressuscite. E quando eu ressuscitar, vocês me encontram lá na Galileia, tá? Coloca aí na agenda, coloca no despertador. Encontro marcado, reunião com a gente lá, só o grupo dos 12 aqui, lá na Galileia, 3 dias depois que eu morrer, tá certo? Algum deles colocou na agenda, eram todos homens, eles não colocam na agenda. Com certeza, eles iam esquecer e de fato todos esqueceram. O Senhor chamou os mais íntimos e falou: vamos agora ali para o Monte das Oliveiras, onde havia prensa para poder fazer azeite. E o Senhor chamou os mais íntimos e falou: olha, estou angustiado, porque está chegando a hora. Está chegando o momento em que as trevas vão tomar conta dessa terra. E vocês, que são mais próximos a mim, eu peço para vocês, me ajuda aqui. Se unam comigo aqui. E o Senhor foi lá orar, chorar, clamar, e os discípulos dormindo. O Senhor volta: Pedro, bora. Será que você não consegue nem uma horinha? Reunião de oração, 1 horinha só de oração aqui, vamos lá junto. Ele volta, mais uma vez, ele vai diante do Senhor, se derrama e coloca: Senhor, o cálice que eu vou tomar é um cálice amargo, é o cálice da ira de Deus. Mas é necessário, porque se essa é a tua vontade, eu serei fiel à tua vontade até o fim. Voltou lá, os amigos mais próximos, mais íntimos, dormindo. Mais uma vez, o Senhor vai lá e a angústia dele é tamanha que não apenas a choro, não apenas ao suor, até mesmo ele começa a sangrar, ou cai como sangue ali as gotas do seu suor. E tamanha é a angústia que ele estava passando. Mas findado aquele prazo ali no Getsêmani, aquele momento de oração, Pedro não conseguiu orar com o Senhor.
ele não era tão forte como ele tinha acabado de declarar depois da ceia. O Senhor falou: olha, eu vou precisar morrer. E o Senhor falou: Senhor, eu não garanto por esses 11 aqui não, porque esses 11, sei não. Mas eu, de maneira nenhuma, eu te deixarei. De forma alguma, eu te abandonarei. Eu vou contigo para a prisão ou para a cova, mas eu vou estar contigo todos os momentos. Senhor, aqui é de rocha. Somos nós. Estamos juntos. Então, o Senhor falou: é, Pedro? Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu falei: Senhor, o Senhor não me conhece. A gente só está vivendo junto aqui há 3 anos e meio. O Senhor não sabe das minhas potencialidades. Deixa ver, você vai ver. E de fato, quando o Senhor falou que os soldados já estavam chegando, que era para eles levantar, Pedro já acordou assustado, já pegou a espada e já o primeiro que ele viu ali cortou a orelha. Aí o Senhor falou: Pedro, quieta aí, não é assim não. Vai lá, o Senhor cola de novo a orelha, e aí Pedro vai ficar lá do lado do Senhor olhando para os soldados? Ele, depois que o primeiro impulso foi: não, eu quero mesmo lutar pelo Senhor e ficar junto do Senhor. Mas depois que ele viu e acordou e contou quantos guardas eram, quantos tinham espadas e tudo, e que ele estava sozinho ali, ele saiu correndo. Eu não vou aguentar isso aqui não. Ele e todos os discípulos fugiram. O Senhor ficou sozinho. Foi preso, foi julgado, foi açoitado. João, o que escreve o Evangelho, ele era parente do sumo sacerdote. E o Senhor foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Ali, um julgamento parecendo o primeiro comando da capital, ali fazendo aqueles julgamentos de bandido julgando bandido. Eles então fizeram um julgamento de noite ali na casa do sumo sacerdote para julgar Jesus, antes de oficializar o julgamento oficial que seria no pretório no dia seguinte. E lá, como João era da família, ele foi e entrou lá dentro. Aí então os soldados, os serventes, lá os servos, eles sabiam que João andava com Jesus. Mas ele era parente do dono da casa, então eles não fizeram nada com João. Mas Pedro estava lá também. Pedro: bora, João, me bota lá dentro também, eu quero ver o que vai acontecer. Quando Pedro está lá, ele viu lá uma fogueirinha, estava de noite, estava com frio. Ele foi lá para junto do braseiro. E aí uma serva chegou e falou assim: teu jeito parece que você também, o também é porque João estava por lá, né? Então, já que João era servo do Senhor, então você também é um dos servos de Jesus, né? Andava com Jesus. Ele falou assim: não, rapaz, está me estranhando, não sou eu não. Foi engano, fake news. E aí ele foi para outro canto, chegou no outro canto e falou assim: pelo teu jeito você andava com Nazareno. Aí ele falou assim: ixi, só negar não deu certo. Então ele começou a reclamar, esbravejar, e aí depois ele foi para outro canto. Quando chegou no outro canto, chegou os parentes do que ele tinha cortado a orelha. Aí chegaram lá e falaram: rapaz, você não estava lá naquele lugar lá, onde a gente pegou Jesus, não? Aí ele começou a xingar, falar palavrão, tudo que ele sabia para poder falar assim: não quero que me confundam com alguém que andou com Jesus. Ele foi e entrou de voadora ali mesmo para se desincumbir daquela acusação de ter andado com Jesus. E nesse momento, aí o despertador toca. Cocoricó, cocoricó, cocoricó. Quando o galo cantou, aí ele caiu em si. Uau! Eu falei para o Senhor que eu iria com ele para a cova, que eu iria com ele para a prisão. Eu abandonei o Senhor.
Ele caiu ali em uma tristeza profunda, começou a chorar e se mandou. Jesus foi para o pretório para ser julgado lá pela justiça romana. Pedro não estava lá. Jesus foi açoitado, andou com a sua cruz carregando, indo até o Gólgota. Teve um Simão que já ajudou Jesus a levar a cruz, mas não foi Pedro. Pedro não estava perto do Senhor para ajudá-lo a levar a cruz. O Senhor foi preso naquela cruz e pendurado no madeiro por 6 horas. Pedro não chegou perto. Ele não estava lá. João chegou perto. O Senhor falou ainda para João: João, essa é tua mãe, esse é teu filho. Pega os dois aí. Pedro não chegou perto. Pedro ficou longe. Ele não aguentou. Depois dele ter negado o Senhor. Imagina a situação dele. Ele, ao final, quando chegou, depois que o Senhor foi morto, no sábado, imagina como é que estava a cabeça de Pedro no sábado. Na sexta-feira o Senhor morreu. Na hora de ser sepultado, Pedro não foi lá pegar o corpo de Jesus para sepultar. Foi José de Arimateia que teve que preparar tudo. Não havia alguém que preparasse o Senhor ali. Ele ficou sexta longe, sábado longe. Domingo de manhã, ele também não foi para o túmulo. Quem foi Marta, Maria. Marta? Não, foi Maria e algumas outras mulheres lá. Madalena, e foram lá até o túmulo e viram que a pedra da tampa do túmulo já tinha sido movida e o túmulo estava vazio. Aí elas voltaram lá nos discípulos, falaram: alguém tirou o corpo de Jesus do lugar. A pedra foi movida, o túmulo está vazio. Foi lá Pedro e João. João era mais novo, pegou, correu, deu uma carreira, chegou primeiro que Pedro, mas ele era muito medroso, ele não entrou para ver. Ele ficou lá esperando Pedro chegar. O que adiantava correr e chegar na frente se ele não conseguiu entrar? Ele só ficou lá esperando. Quando Pedro chegou, Pedro entrou, viu que estava tudo vazio, viu o lençol arrumadinho, viu a tumba vazia, falou: está vazio, e voltou para casa. E acabou. Ele não fez nada. Ele não sabia mais o que fazer, ele estava... Aquele assunto tocava nele, mas ele não tinha reação mais nenhuma para fazer. Por fim, as mulheres, graças a Deus pelas mulheres, elas ficaram lá e o Senhor apareceu para elas. Aí elas voltaram para lá, para casa e falaram: encontramos Jesus, Ele está vivo. E o que os apóstolos falavam? Duvido. Duvido. Vocês devem estar delirando. E depois desse momento, lá em João 21, o Senhor falou com eles: vocês, quando eu ressuscitar, vocês têm que ir para Galileia. A gente vai se encontrar lá. E isso é o que vai ser relatado aqui em João 21. É o encontro do Senhor lá na Galileia. Só que Judas tinha morrido, né? E então nós tínhamos 11 apóstolos. Dos 11 apóstolos, aqui nós temos um sinal que não foi para a multidão, não foi no casamento, não foi no pórtico, não foi em Jerusalém, no templo. Foi um sinal para 7 pessoas. Para 7 pessoas apenas. Esse sinal de João 21 é um privilégio para aqueles que estavam próximos do Senhor. Fala para quem está do seu lado aí: ó, tem um sinal que parece que tem seu nome lá, viu? João 21 fala assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Olha só essa turma. Primeiro, Simão Pedro. Eu já falei de algumas situações de Simão Pedro. Quando ele foi confrontado, ele fugiu, ele negou o Senhor. Ele
era um homem de altos e baixos e estava com o coração extremamente ferido por ter não correspondido àquilo que ele tinha falado para o Senhor, que ele era o cara. E no final das contas, ele olhou para si mesmo e falou: Pedro, eu tenho vergonha de você, Pedro. Pedro, o que é isso que você fez? Você falou para ele há umas horas atrás que você ia acompanhar. Primeira oportunidade, você nega 3 vezes. Você foge, você se distancia dele, você deixou ele sozinho. Ele te convidou para a reunião de oração, você não foi. Ele falou para você prestar atenção na voz dele, você estava equiparando ele com a lei, com o profeta. Olha só, Pedro, que situação, Pedro. Onde é que você se meteu? Tomé também era um que matava a reunião. Primeira reunião que o Senhor apareceu, Tomé não foi para a reunião. E quando falaram para ele que o Senhor tinha ido na reunião no mesmo dia da ressurreição, Tomé falou assim: não acredito, só acredito vendo. E tocando, eu preciso tocar, e eu tenho que tocar nas 2 mãos, e eu tenho que tocar no lado para saber se tem a marca da lança, se tem a marca dos cravos. E os pés também eu quero dar uma olhada, porque a gente tem que ficar muito preocupado com fake news por aí, tem muitos fake news rodando pela cidade. Então, Tomé, ele era descrente, incrédulo, mesmo o Senhor, uma semana depois aparecendo só para falar com ele. E nessas 2 aparições relatadas aqui, nessa porção, a gente pode, os irmãos depois podem confirmar em João 20, nessas 2 aparições eu quero só fazer um registro de um fato incrível. O Senhor apareceu no meio dos discípulos, lá diz que os discípulos se alegraram, lá diz que o Senhor soprou sobre eles o Espírito, que o Senhor falou com eles e que o Senhor desapareceu. Mas não fala que Pedro tenha conseguido falar uma palavra. Não tem um registro do falar de Pedro na primeira reunião. E na segunda reunião tem Tomé falando: Senhor, é você mesmo? Tomé conversou com o Senhor foi lá só para falar com ele. O Senhor é tão bom que o Senhor vai na repetição da reunião só para falar com um que faltou. Então, não tome isso como costume não. Mas saiba que se você faltou na reunião, vai atrás que o Senhor mandou uma palavra só para você. O interessante é que você na próxima já esteja lá, porque o Senhor tem algo para falar ali na cara, para você diretamente. Tomé era desses. Natanael, antes de conhecer Jesus, ele já fala para o seu irmão: será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Você está falando que encontrou um nazareno? E você está me chamando para ir ver um nazareno? Vai vir alguma coisa boa de lá? Aí o Senhor teve que gastar ali a visão além do alcance, e viu lá Natanael embaixo da figueira e coisa e tal. Aí eu falei: eita, o cara é brabo, rapaz. Eu vejo que tu és o Cristo mesmo. O Senhor é especial, mas no seu preconceito, ele já tinha declarado: de Nazaré, não tem nada de bom que venha de lá, não. Isso antes de conhecer Jesus. E os filhos de Zebedeu, eles eram carinhosamente denominados pelos demais, eram sócios de Pedro, eles eram carinhosamente denominados pelos demais de os irmãos pavio curto, ou filhos do trovão, ou Boanerges, como Mateus cita. Porque se você mexesse com um, rapaz, logo era raio descendo, as coisas começavam a estourar. Esse era o codinome deles ali nas paradas, nos becos ali, eram os Boanerges, os filhos do trovão. Essa era a turma que chegou depois que o Senhor ressuscitou e falou para eles irem para Galileia. Eles foram e decidiram desistir de tudo. Não adianta, Senhor. Eu esperava que o Senhor viesse para restaurar o reino de Israel. Eu até pedi um cargo lá no reino, eu queria um
uma assessoria ali, uma diretoria, um ministério, uma secretaria. Eu queria estar mais próximo ali, num cargo bem importante, à direita, à esquerda do Senhor. Eu queria restabelecer o reino de Israel. Mas Jesus morreu. E já fazem 3 dias. E eu decepcionei o Senhor. Eu neguei o Senhor. Eu dei as costas para Ele. Se eu fosse Ele, eu nunca mais olharia na minha cara. Então, eles voltaram para lá e foram tocar sua vida. Eles não tinham mais o que fazer. Pedro já tinha gastado 2 reuniões, 2 encontros com Cristo, em que ele não teve nenhuma palavra registrada. Imagina um Pedro falante e arteiro do jeito que ele era, ficar em silêncio em 2 reuniões que Jesus ressuscitado estava presente. Imagina como é que ele estava se sentindo ali. Ele chegou lá, capítulo 21, versículo 3, fala: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos. Foram, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Lembra como é que eles se encontraram lá em Lucas 5? Olha um déjà vu correndo aqui na cabeça dele, para quem já estava com o coração daquele jeito. Mais uma noite toda trabalhando em algo que ele sabia fazer, e ele estava ali totalmente inútil e se sentindo acabado. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: se fosse talvez algum de nós, ia chamar assim, aproveitar, né, ali o ambiente de pesca, ia já começar a fazer um trocadilho ali: ô bando de traíra! Talvez nós fizéssemos assim, né? Olha bem de ladinho aí para quem está do seu lado e pensa se ele faria isso ou não. Eu acho que tem alguns aqui que a gente poderia dizer que ia bater na real logo. Sabe como é que o Senhor chamou? O Senhor chamou de paidion, em grego, que quer dizer filhinho pequeno, filhotinho, criancinha, menininho. Ô filhinhos, quando ele estava chamando ali, a palavra grega é essa: filhinhos. Aí eles, um senhor lá chamando a gente, tudo aqui, filhinho, ok? Aí ele perguntou: filhinhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Olha o déjà vu aí de novo. Na primeira pesca, o que eles receberam? A princípio eles tinham trabalhado a noite toda, não tinha nada. No dia que o Senhor precisou alimentar a multidão e perguntou: dá-lhes vós mesmos de comer, o que eles tinham para oferecer? Nada. Ou discípulos que não conseguiam levar uma marmita. Eles nunca tinham alguma coisa para oferecer para os outros. Eles estavam ali: vocês têm alguma coisa para comer? E eles, em uníssono, 7 homens responderam: não. Tentei a noite toda, mas eu não tenho nada. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aí bateu aquele momento. De novo? Eu já vi isso. Ixi, é o Senhor. E João, que era o mais rápido nas conexões, falou: Pedro é o Senhor. Pedro falou: não acredito. Pedro, na mesma hora, ele estava só com as roupas menores, ele vestiu logo a túnica, pulou dentro do barco. Ele estava a uma distância de 100 metros, mais ou menos, da praia. Ele foi nadando, porque acho que ele queria conversar com o Senhor em particular, antes dos outros chegarem para ouvir, porque ele tinha muita coisa para falar com o Senhor, mas ele não queria falar no meio de todo mundo.
tinha muitas feridas, ele queria pedir desculpas, ele falava um monte de coisa. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta o que ele queria falar. Mas por enquanto a gente vai pensar que ele queria sim. Ele queria pedir perdão ao Senhor. E aí chega lá na praia, quando ele chega lá, o Senhor já estava com tudo pronto. O peixe já estava na brasa. E até pão tinha lá, eles não iam conseguir pescar pão. Mas o Senhor já tinha preparado um pãozinho para colocar no peixinho ali. E o Senhor não rejeitou o resultado do labor deles. O Senhor falou, daquilo que eu dei para vocês agora, traz alguns aí para me colocar na minha brasa aqui, para a gente poder comer também. Eu vou aceitar o que você tem para me oferecer. Porque eles, por si só, eles já estavam ali, certo, fechados, abalados, mas o Senhor foi desconstruindo cada um ali. Fala assim, traz o que você tem para oferecer, eu vou aceitar o que você trouxer para mim e vou colocar na brasa aqui. Aí eles já não precisavam mais perguntar quem era. Não precisavam. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Versículo 13. Jesus pegou o pão, deu a eles, fez a mesma coisa com o peixe. E Jesus se manifestava, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado. Depois de terem comido, barriga cheia, todo mundo feliz. É uma dica sempre quando você quer paz interior e felicidade, coma alguma coisa, porque comer traz paz interior também, tá certo? Pessoas com fome geralmente perdem a paz interior e tiram a paz exterior de todo mundo que estiver do lado. Pessoas famintas são terríveis. O Senhor, Ele é fantástico. Ele alimentou todo mundo, está todo mundo pãozinho, peixinho, beleza. Mas aí o Senhor chama Pedro. O Senhor tinha algo para falar com Pedro. Esse sinal, ele tinha endereço, CEP, CPF, para ser entregue ali no como é que é o nome lá? Do Mercado Livre. Não foi no mercado não, foi realmente ali direto da fábrica. O Senhor fez e preparou ali, entregou direto para ele, chamou Pedro. Olha só que o versículo 15 diz, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Ele não chamou Simão de Pedro. Pedro foi o nome que o Senhor deu para ele, falando de transformação. Mas ele voltou para a estaca zero. Para quando ele encontrou Simão lá, falar, Simão Pedro, ou Simão, filho de João, ou Bar Jonas, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Aquilo ali deve ter batido como uma bigorna na cabeça de Pedro. Puxa, Senhor, eu falei que eu ia te seguir para a cadeia, para o túmulo. Eu falei que todos poderiam te abandonar, mas eu nunca te abandonaria. Mas eu não apenas te abandonei, eu te neguei. Eu neguei que eu reconhecia, que eu tinha convivido contigo. Simão, filho de João, você realmente me ama mais do que esses outros? Você disse para mim que você me amava mais do que todo mundo aqui. E que todos poderiam me abandonar, mas que você nunca me abandonaria. Você me ama realmente mais do que esses outros me amam? Esse amar aqui, a palavra grega é agapau, é de ágape, é um amor incondicional, é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Mas Pedro, ele não conseguia dizer mais que ele amava o Senhor como sacrifício. Ele fala, Senhor, eu gosto de você. Eu não posso classificar isso como amor. Eu gosto muito. Eu filéu. O meu amor é só filéu. É fraternal. Não é amor ágape. Aí o Senhor falou, lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Aí ele respondeu, sim, Senhor,
Senhor sabe que eu o amo. Esse amor aí também é o mesmo jeito. Simão, você, agapau? Aí ele falou, não, Senhor, filéu. O Senhor sabe que eu te amo, mas é só filéu. Aí, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Nesse ama aqui, o Senhor já não está mais usando a palavra ágape. O Senhor está falando, esse é o seu limite, Pedro? Simão, esse é o seu limite? Você gosta de mim? É só filéu que você tem para me oferecer? Aí, Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Então o Senhor disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que o Senhor perguntou para Simão 3 vezes? Porque Simão se achava. Desde o começo, ele sempre foi muito proativo. E metia os pés pelas mãos, mas ele não saía de lá de perto. Ele era muito ativo nas suas ações. Mas ele negou o Senhor 3 vezes. E aí o Senhor veio falar, Pedro, estas são as acusações que estão afastando você de mim. É isso que fez você ficar calado na primeira reunião, na segunda reunião. É isso que fez você vir aqui para Galileia, mas não me esperar e voltar para o mar, para a sua antiga função. Aí eu também voltei a te chamar pelo antigo nome. Eu não te chamei de Pedro, eu te chamei só de Simão Bar-Jonas. Essa é o peso, essa é a prisão que você colocou como barreira para não voltar, para não considerar o que eu fiz por você. Então, eu vim aqui, Simão, filho de João, para restaurar o seu serviço. Você se considera desqualificado. Eu já por 3 vezes já lhe disse, apacenta, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, cuida dos teus irmãos. Eu quero resgatar o seu serviço, mas eu quero que você perceba que não é pela sua força ou capacidade, porque você definitivamente não consegue fazer e atingir o padrão compatível com a entrega que eu fiz por você, mas eu te recebo. Eu vim aqui para dizer para você, Simão, filho de João, eu ainda quero que você se erga. Eu quero que você aprenda que quando você era mais novo, você se cingia, você se andava por onde você queria, mas quando for velho, você estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. E Jesus disse para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, Jesus acrescentou, siga-me. O Senhor veio falar, Pedro, Simão, filho de João, há uma cruz também para você. Quando você for velho, você também, o seu fim também será numa cruz, como eu. Mas não é pela sua força e capacidade que você vai resistir e vencer lá. Você vai vencer porque para nós não importa o tipo de morte, para nós o que conta é o poder da ressurreição. A morte para nós não tem mais significado. Eu estou te dando a vida de ressurreição. Quanto a ti, não fique preso nas suas cadeias, nas suas acusações, nas suas situações de aprisionamento. Eu te chamei para você ser útil e cuidar das ovelhas e dos cordeiros. Então, siga-me, levanta e volta. Depois desse encontro com o Senhor, Pedro pôde pregar lá em Atos 2. Pedro pôde discutir com o Sinédrio. Pedro pôde pregar para Cornélio
Pedro pôde se levantar para servir ao Senhor toda a sua vida. Ele foi perfeito em todos os momentos? Não, ele também teve falhas em outros momentos. Mas nesse encontro aqui, o serviço dele foi restaurado. Aquela situação, aquele encontro particular de Deus com Pedro, foi necessário para ele retomar a sua jornada. Ao final da sua história, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 14, Pedro vai falar que ele já sabia que o tempo dele já estava perto de terminar. É certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, quando revelou lá no barco, falou: olha, você vai morrer, quando você for velho, outros vão te levar. O Senhor já tinha falado para ele, falou assim: mas da minha parte eu me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nos seus momentos finais, olha só do que Pedro vai se lembrar. Ele vai se lembrar que a lei passou. Os profetas passaram. Ele foi chamado para ouvir Jesus e para seguir Jesus. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Ora, nós ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos mais segura a palavra profética, que vocês fazem bem dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim, mas a lição que Pedro, nos seus momentos finais, vai dar aqui para nós é: ok, tem profecias, tem pessoas que falam por Deus, aleluia, homens falaram por Deus. Mas a quem que nós devemos dar atenção? Nestes dias, nós devemos dar atenção ao Filho. Por quê? Porque o Pai mandou. O Pai não esperou Pedro ficar ali fazendo peso de quem valia mais. O Pai já declarou: este é o meu Filho amado, dai ouvidos a Ele. Agora, irmãos, o que tem impedido que o Filho use você e fale por você? Quais são as prisões que te levaram a ficar boiando no mar e não produzindo nada, e não pescar nada? Não pode nem dizer que estava dando banho em minhoca porque estava pescando de rede. Não tinha nada. Ao final do dia, nada para entregar. O Senhor está nos chamando para uma porção especial. Quando o Senhor nos determinou que nós nos levantássemos e declarássemos que nós ouvimos ao Filho amado e a Ele nós ouviremos e a Ele nós vamos seguir de acordo com aquilo que está na sua palavra, porque o Senhor tem nos falado nesses dias pelo Filho, e é Ele que nós vamos ouvir. O Senhor vai usar irmãos e irmãs, vai usar hinos, vai usar orações? Vai. Mas quem é que está falando? É o Filho que está falando. E como é que a gente vai saber que é o Filho que está falando? Pela coerência com todas as Escrituras. O Filho não se nega e não se contradiz naquilo que Ele determinou. Ele é muito coerente na sua direção.
Por isso, irmãos, ao finalizar os sinais, nós finalizamos os sinais com um sinal para uma pessoa, para alguém ferido, abatido, desanimado e aprisionado pelas suas decepções, diante das suas próprias falhas, mas que Jesus pessoalmente chega a ele e diz: quanto a ti, segue-me, pastoreia, apacenta, eu ainda quero receber o serviço que vem da tua mão. Eu ainda quero usar você, mas eu quero que você perceba que não é pela sua força ou capacidade, não é pelo seu talento ou habilidade, mas é porque agora eu estou em você para fazer em você uma obra de transformação e aperfeiçoamento. Esse é o meu filho amado. Fala para quem está do seu lado: quanto a ti, segue. Quanto a ti, não considere que é um irmão ou uma irmã que estão falando, considere que é Jesus usando essa boca de carne para falar com você. Saia da sua prisão, saia da sua condição de autocondenação, pastoreia, apacenta, se levanta, faz um lanchinho que sempre é bom e segue. E segue. Louvado seja o Senhor. Essa foi a porção que nós recebemos para encerrar a série Sinais do Evangelho de João. É um sinal especial. Não foi para o público, não foi para as multidões, foi para os discípulos. E mais especialmente, foi para um discípulo muito amado, que o Senhor levava a tiracolo, só para passar vergonha, mas levava 3 anos e meio carregando Pedro a tiracolo, só para poder fazer Pedro reconhecer que não é a capacidade dele, nunca foi e nunca será, mas é a cruz que também vai ser reservada para ele. Por isso que quando nós cantamos, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Isso, irmãos, deve ser a nossa missão também. A cruz para nós é caminho de passagem, não é o ponto final. O Senhor não te chamou para ficar em sofrimento. O Senhor não te chamou para ficar aprisionado ou para ficar eternamente ali pendurado. A nossa cruz precisa ficar vazia. Nós precisamos morrer nela e ressuscitar. E sair dela para viver uma nova vida, em novidade. O Senhor não ficou preso lá. Ele passou lá 6 horas. 3 horas sendo julgado pelos homens. 3 horas sendo julgado por Deus. Mas hoje, ela está vazia. Não fique carregando a cruz além do prazo que o Senhor determinou. Não fique estendendo sua prisão. Veste a túnica, pula no mar e vai para a praia. Aí quando chega na praia, fala: esqueci de trazer os peixes. Aí tem que voltar para o barco para puxar os peixes de novo para a praia. Ou seja, adiantou pular no mar? Não adiantou nada. Mas era a reação dele, ele queria falar pessoalmente com o Senhor. E o Senhor preparou uma palavra pessoal para ele, individual para ele. Só que, como o Senhor nos ama, ele botou João ali do lado para anotar tudo e escrever para que hoje, em 2024, o Senhor possa usar essa palavra para falar para você que já é hora de você retomar o seu serviço. Já é hora de você retomar a sua função para a qual o Senhor te chamou, te habilitou. Você foi chamado para servir o Senhor. O Senhor quer o seu serviço, mas de acordo com o padrão dele. Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelos sinais que o Senhor nos apresentou.
Porque o nosso Deus Salvador, no Evangelho de João, se apresentou de diversas formas, nos conduzindo para a cruz. Para mostrar que ali na cruz, todo o nosso ego, todo o nosso velho homem, toda a nossa força, todo o pecado, toda a nossa natureza caída, elas encontram um fim na cruz, na tua cruz. E nós fomos unidos a ti naquela cruz. O Senhor tomou o cálice da ira para que hoje nós tomássemos um cálice de bênçãos. Senhor, é isso que nós queremos nesta noite, Senhor. Nós queremos nos levantar, nos alimentar e retomar a função que o Senhor já nos designou. O Senhor quer que nós cuidemos dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor quer que nós sejamos pastores, apacentando e pastoreando. Senhor, cada um de nós tem função no corpo. Cada um de nós foi chamado para algo. Apesar das nossas feridas, apesar das nossas limitações, o Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. Hoje nós queremos viver a vida em ressurreição. Por isso, Senhor, tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor até o nosso encontro contigo. Até que o Senhor possa trazer em nós a glória da tua formosura expressa em nossas ações. Queremos continuar juntos, Senhor, seguindo a ti, até que o Senhor venha. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando também pelos vídeos, pelas nossas linhas de canais de transmissão. Senhor, que também cada um deles possa ter um encontro com Jesus hoje, possam ser alimentados hoje e possam ouvir a doce voz do Salvador ressurreto, convidando: quanto a ti, segue-me. Louvado seja o Senhor.